Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos dar uma olhadinha no que teremos na nossa aula. Aula 44, revisão e avaliação. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, vamos focar em alguns elementos importantes, principalmente sobre frase, oração e período. Então, acompanhem comigo aí o encarte que nós veremos na tela. Nós temos aí essa mensagem governamental, aparentemente, né? Nós temos ali o símbolo do SUS, Movimento Nacional pela Vacinação, vacinação na comunidade escolar. Aí nós temos uma espécie de sentença que não possui o elemento que nós já falamos bastante, que são os verbos. Então, vacinação na comunidade escolar não possui um verbo, não possui uma ação. Mas no que isso é relevante? Quando eu falo em frase, eu falo principalmente em sentido, algo que é proferido, algo que é dito e possui um sentido completo. Quando eu digo vacinação na comunidade escolar, embora eu não utilize um verbo, não utilize uma ação, eu tenho aí uma mensagem, não é? Que existe essa campanha de vacinação na comunidade escolar. Outros dados podem ser acrescentados, como data, mas a ideia aqui é anunciar esse programa. E tudo isso pela semiótica, pelas imagens, por tudo que aparece nessa imagem, acaba reforçando. Nós temos ali a figura federal do Zé Gotinha, né, que ajuda a divulgar a campanha de vacinação. Nós temos aí crianças que obviamente são estudantes, a gente tem esses elementos. Tudo isso para transmitir essa mensagem, perfeito? Na imagem seguinte, a gente já tem uma outra informação. Pais ou responsáveis mantenham a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos atualizada. Aqui, então, eu tenho uma mensagem que também vai com o sentido de apoiar a vacinação. Nós temos ali o vocativo, né? Pais ou responsáveis. Então, eu estou me referindo a esses grupos. Estou me comunicando diretamente com os pais e os responsáveis por essas crianças. Mantenham a caderneta de vacinação, e aí nós temos o verbo no imperativo, mantenham, como se fosse uma ordem, a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos atualizada. Então, tem uma mensagem muito parecida com a primeira, agora se referindo principalmente aos pais e responsáveis, utilizando um verbo que está aí no imperativo, no sentido de uma ordem. Então, nós temos duas mensagens que vão basicamente lado a lado no seu sentido, a ver com vacinação, sendo a primeira uma mensagem sem um verbo e a segunda uma mensagem com um verbo. Nós temos mais uma imagem aí, vacinas salvam vidas e protegem contra mais de 20 doenças. Então, a gente tem aí dois verbos, por isso um período composto. Período simples, eu tenho um verbo, uma oração. Períodos compostos, dois verbos, duas orações. A gente ainda está falando de frases, e a gente vai ver que frases precisam ter esse sentido completo. Mas aqui nós temos mais uma frase, agora com dois verbos. Vacinas salvam, é o meu primeiro. Vacinas protegem. Então eu tenho esses dois verbos também transmitindo essa imagem, esse sentido. E a gente percebe também pela imagem, né? Essas imagens também, elas sempre tentam transmitir essa mensagem, torná-la mais visual, mais clara. Aqui a gente tem uma espécie de escudo, né, com um símbolo que faz referência à vacinação, à saúde, como se fosse essa ideia de salvar e proteger que os verbos trazem. Na sequência, a gente tem aí o conceito, então, de frase, né? Frase é um conjunto organizado de palavras. Mas a gente vai ver que uma frase ela pode também ter significado apenas com uma palavra. A ideia que eu preciso transmitir precisa ser completa. Então, ele transmite uma mensagem. Comunicação, a linguagem é comunicação. Então, eu sempre estou transmitindo e recebendo mensagens. A frase, ela transmite uma mensagem. Ela pode ter sentido com o conjunto organizado ou com uma só palavra. Então, eu tenho aqui socorro. Uma pessoa profere, não tenho verbo nenhum aí, mas eu tenho um sentido completo. Eu sei que alguém está precisando de ajuda. Ou olá e bom dia, né? Alguém está me cumprimentando. Até logo, alguém está se despedindo de mim.
Muito obrigado por sua ajuda. Então, são várias frases que não necessitam necessariamente de verbo, elas possuem um sentido completo. E isso fica claro aqui quando a gente fala sobre frase nominal. Frase nominal é composta por substantivos, adjetivos, advérbios ou ainda outros elementos não verbais. Se eu ouvir frase nominal, eu vou pensar em frase, uma sentença proferida com sentido completo, mas que não utiliza verbos. Eu tenho aqui os exemplos anteriores também servem, mas eu tenho aqui muito engraçado você. Que belo dia de sol. Percebam então que eu estou transmitindo mensagens com o sentido completo, sem precisar de um verbo. Aqui na primeira eu sei que eu estou me referindo ao humor da pessoa, né? Dizendo que ela é uma pessoa engraçada. Mas não precisei dizer você é uma pessoa engraçada, só disse muito engraçado você. E aqui, que belo dia de sol, proferindo aí uma opinião a respeito do dia, que belo dia de sol, eu transmito através da minha frase nominal o meu sentimento de que aquele dia está bonito, perfeito? Situações práticas em que isso pode acontecer, a gente tem aqui essa ilustração, a gente tem ali um ar-condicionado numa festa e alguém viu que aquilo estava pegando fogo e proferiu fogo. Aqui a nossa imagem explica um pouquinho de como uma única palavra, sem que seja um verbo, pode transmitir. Afinal de contas, percebam as imagens, as pessoas estavam tranquilas, até que alguém notou. E as expressões, a linguagem corporal mostra que as pessoas entenderam o sentido daquilo, não é? Elas entenderam que estava pegando fogo no ar-condicionado. A pessoa que alertou não queria perder tempo, usou uma só palavra que transmitiu esse sentido de forma completa. Então serve bastante para a gente entender como frases, mesmo sem verbos, elas podem ter significado completo e nos servem bastante no processo de comunicação. Se eu falo em frase verbal sem verbos, frase nominal que não possui verbo, eu também tenho a frase verbal. E esse tipo de frase é constituída em torno de um verbo. Nesse caso aqui, eu preciso dessa ação, desse verbo, né? E ele é o núcleo da frase e determina essa ação. Frase verbal eu também vou conhecer por outro nome. Oração. Orações são frases que possuem verbo. Então, eu ouvi frase verbal, também pensei no termo oração. E oração é igual a verbo. Perfeito? Então, oração, se eu possuo um verbo, eu possuo uma oração, dois verbos, duas orações. Então, eu posso usar o verbo aqui como esta série é muito interessante, é um verbo de ligação. Sua família precisa participar. A minha locução verbal. Locução verbal. Quando eu tenho um verbo auxiliar e outro verbo principal. Mas percebam que nos dois casos eu tenho uma frase verbal porque eu estou utilizando verbos. Também pode ser usada em campanha. A gente tem aqui a ilustração, funerária preço baixo. Fazemos caixões que cabem no seu bolso, mas grandes o suficiente para que você caia. Eu tenho aqui em torno dos verbos a ideia de transmitir uma mensagem. Aqui a gente tem uma funerária que se aproveita dos seus clientes que estão ali precisando muito, né? Utilizando essa campanha em torno dos verbos, utilizando essas frases verbais. Então, eu tenho aqui frase verbal, como eu disse para vocês, é igual a oração. O número de orações, muito atentos para isso aqui, o número de orações é determinado pelo número de verbos. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Dois verbos, duas orações. Então, eu tenho aqui, pais ou responsáveis mantenham a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos atualizada. Eu tenho aqui o meu verbo, então eu tenho uma oração. Vacinas salvam vidas e protegem. Duas ações, dois verbos. Eu tenho aqui um período composto. Ou seja, quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, período simples, dois verbos, duas orações, período composto. Perfeito? Então a gente já sabe que uma frase verbal ela é igual a uma oração, uma frase nominal não possui
verbos. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Eu canto. Cantar é uma ação? Sim, então é um verbo. E se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu vou cantar. Ah, professor, ir e cantar são dois verbos, mas quando eu tenho um verbo ao lado do outro, assim eu chamo de locução verbal. Eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Eles servem como se fosse apenas um verbo, tá? Então eu só tenho uma oração. Sempre atentos para quando eu tenho um verbo ao lado do outro, para não confundir com dois verbos. Se eles estão assim complementando, como se eles não pudessem ficar um sem o outro, aí eu tenho uma locução verbal. É diferente quando eu digo eu canto e danço. Eu tenho duas informações. A primeira, que eu canto, e a segunda, que eu danço. Olha lá, dois verbos, duas ações, duas orações. Eu canto, danço e sapateio. Mesma coisa. Eu canto, eu danço, eu sapateio. Três verbos, três orações. E essa é a lógica que nós precisamos seguir. As frases têm tipos. Então, nós temos aqui 5 tipos de frases que nós precisamos entender. A frase declarativa, que expressa uma declaração que pode ser afirmativa ou uma negativa, ou seja, afirmando algo ou negando algo. Uma frase interrogativa, utilizada em frases que fazem perguntas, que interrogam. Frase exclamativa, que transmite uma emoção ou um sentimento intenso. Sei que vocês já estão pensando nisso, mas eu reforço que muitas dessas frases elas se manifestam a partir de pontuações. Então, dependendo da pontuação que eu utilizo em cada uma dessas frases, eu posso ter um sentido diverso. A frase imperativa é utilizada para dar ordens, fazer pedidos ou expressar comandos. A gente vê muito em textos, por exemplo, de receita ou campanhas, vacine o seu filho, como se fosse uma ordem, né? Ou um pedido. Ou então, numa receita de bolo, bata a massa. Então, a gente tem as frases imperativas que estão tentando dar essas ordens ou sugerir alguma coisa. Frases optativas, que elas expressam um desejo, votos de esperança. Quando eu digo bom dia, está aí expressando um desejo, que você tenha um bom dia, ou Deus te abençoe, eu estou aí dando uma bênção. Geralmente são sinalizadas também com um ponto de exclamação, como a frase exclamativa, mas elas têm um sentido diverso, que é um sentido de desejo, de bons votos, ou de bênção, e por aí vai. Vendo de forma mais detalhada, a gente tem aqui a primeira, né, frase declarativa, que vai ser afirmativa ou negativo. A gente tem uma pontuação normal, um ponto final, uma vírgula, dependendo se continua ou não, né? Mas a gente tem aqui, ele tem filhos. Eu estou apenas afirmando alguma coisa, eu estou declarando algo, que ele tem filhos. E aí você já vai começar a pensar, professor, isso aí é uma frase verbal, porque ela tem o verbo ter, né? Aí é verdade, ela é uma frase verbal, só tem um verbo, portanto só tem uma oração. E ela está declarando alguma coisa, por isso é uma frase declarativa. Não se confundam, frases nominais, frases verbais. E dentro das frases a gente tem aí esses 5 tipos, perfeito? Assim como ela pode ser afirmativa, ela também pode ser negativa. Ele não tem filhos. Continua só tendo um verbo, continua só tendo uma oração. Então não confunda, tá bom? Então frase declarativa, eu tenho aí uma declaração que é expressa e ela pode ser uma declaração afirmativa ou uma declaração negativa. Continuando os nossos tipos de frase, a gente tem frase interrogativa, utilizada em frases que fazem perguntas, que interrogam, eu quero saber alguma coisa, né? Então elas podem ser diretas ou indiretas. E também podem ser afirmativas ou negativas, mas elas precisam ter o sentido de interrogar, de fazer perguntas. As interrogativas diretas devem ser sinalizadas com um ponto de interrogação, são as mais clássicas, né? O que você quer? Aí você coloca ali o ponto de interrogação. Mas também temos as interrogativas indiretas que levam um ponto final. Elas também fazem perguntas, mas essas perguntas, elas não utilizam o ponto de interrogação. É claro que
ela precisa ter uma forma específica de ser escrita, porque senão precisa do ponto de interrogação. A gente vai entender isso melhor aqui, ó. Como posso me proteger? É uma pergunta retórica, provavelmente da campanha, né? Como se você estivesse se fazendo essa pergunta. E aí está falando de novo sobre o sentido lá da vacina, né? Como posso me proteger? É uma pergunta, uma interrogação. Eu quero saber como é que eu posso me proteger. E aqui eu tenho essa pergunta feita de forma direta, né? Utilizando o meu ponto de interrogação. Mas olha só, eu também posso fazer essa pergunta sem precisar do ponto de interrogação. Gostaria de saber se você deseja se vacinar. Isso aqui é uma pergunta. Só que ela não leva ao ponto de interrogação, porque eu não estou fazendo ela de forma direta, estou fazendo ela de forma indireta. E aí eu vou utilizar o meu ponto final. Senão ela fica assim. Gostaria de saber se você deseja se vacinar? Viu? Não faz sentido. Na forma que ela é formulada, ela não precisa do ponto de interrogação como na direta. Continuando, eu tenho a minha frase exclamativa, que é o tipo de frase que transmite uma emoção ou sentimento intenso. Isso aqui a gente utiliza bastante no dia a dia, né? Às vezes a gente grita com uma pessoa, ou às vezes a gente está muito feliz e deseja alguma coisa legal para a pessoa ali, fala alguma coisa legal. Essa é a frase exclamativa, né? São sinalizadas com pontos de exclamação. Mas não confundam lá com a outra, tá? Aqui nos pontos de exclamação, porque está transmitindo uma emoção ou um sentimento, e elas também podem ser afirmativas ou negativas. No nosso exemplo, continuando aqui o nosso movimento nacional pela vacinação, a gente tem aqui vacine-se contra a gripe. E a mensagem ao lado: se você faz parte de um dos grupos prioritários, atualize a sua caderneta de vacinação. É como se estivesse chamando bastante atenção para a pessoa, né? Como se ela dissesse: não deixe de fazer isso. Você precisa atualizar a sua caderneta de vacinação. Eu também poderia colocar aqui, né? Vacine-se contra a gripe. Essa aqui é bem interessante porque fala um pouquinho mais sobre a expressão de emoção, né? Eu não acredito, ganhei uma bolsa de estudo. Então a gente tem aí o nosso personagem feliz, que ele está emocionado porque ganhou essa bolsa de estudo e declara isso a partir desse sentimento. Eu não acredito, ganhei uma bolsa de estudo. Imaginei alguém muito feliz gritando por conta disso. A gente tem aqui a nossa frase imperativa, que é utilizada para dar ordens, fazer pedidos ou expressar comandos. Podem ser encerradas com ponto final ou com ponto de exclamação, e também podem ser afirmativas ou negativas. Então eu tenho aqui: visite nosso estande promocional. Olha o verbo visitar aqui. Uma ordem. Ou pedido, né? A ideia aqui é que eu tenho um verbo no imperativo, um verbo usado para dar ordem. Não deixe esta oportunidade passar. Aqui eu estou usando a negativa, mas continua sendo um verbo no imperativo. Estou dando um conselho, né? Não deixe esta oportunidade passar. Também serve para ilustrar um pouquinho das nossas frases imperativas. E por fim, a gente tem as frases optativas, que expressam desejo, votos de esperança, bênçãos, também sinalizado ali com ponto de exclamação, né? Que o Senhor te abençoe. Então, estou usando aqui, eu tenho votos de bênção para a pessoa. Boa viagem, vá em paz, todos eles utilizando essas ideias. Então, a gente tem aqui algumas diferenças, né? Atingir 1 milhão de seguidores, uma declarativa afirmativa. Não atingir 1 milhão de seguidores, uma negativa. Estou tão feliz, atingir 1 milhão de seguidores, exclamativa. Atingir quantos seguidores? Interrogativa. Espero que você atinja 1 milhão de seguidores, optativa. Interaja com seus seguidores. Então, olha só, uma mesma ideia, mas nos diferentes tipos de frases. Então, a gente viu um pouquinho sobre frases, falamos sobre os tipos, falamos sobre frases nominais, frases verbais. Não esqueçam, frases nominais eu tenho o sentido completo, mas eu não tenho verbos. Frases verbais eu tenho verbo como o núcleo dessa frase. Então, não esqueçam também que nós temos esses tipos que nós vimos de frases, todas elas com sentido completo, e o que vai fazer com que seja nominal ou verbal é a presença ou ausência de um verbo. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui.
Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.